Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Boa tarde, Lara, espectadores também. A gente vem acompanhando, nesses últimos dias essa mega operação que é confirmada agora como a operação policial mais letal da história do Brasil, passando a chacina lá em Carandiru, E a gente vem acompanhando também os desdobramentos, Mais de 100 mortos nessa operação, diversos presos na ação que aconteceu no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, também lá no Rio de Janeiro. E começo te perguntando o seguinte, essa situação de violência no Rio, que a gente não acompanha só nessa mega operação de agora, a gente vem acompanhando em diversos casos que acontecem mês após mês, há anos, Qual é a situação atual que a gente tem de segurança pública no Rio de Janeiro? Me parece um problema crônico de violência já por lá, Sim, nós temos um histórico de grupos armados, estatais e não estatais, que nunca foi resolvido, e onde há uma estrutura política que aposta na radicalização do combate a essas organizações armadas a partir de mais violência ainda. Então você está levando a situação do Rio a uma situação cada vez mais esgotada, mais sem saída, com mais sofrimento, com mais dor, com mais doenças, com mais perdas econômicas, você tem não acesso a serviços, você tem vidas que estão perdidas e de pessoas que vão sofrer muito a partir de toda essa política. É uma política de radicalização que se montou no Rio desde a época da ditadura empresarial militar de 64, que é bem definida com a frase bandido bom é bandido morto. Essa é uma lógica que os grupos mais da extrema-direita e da direita se apropriaram e fazem disso um grande palanque. Então, o que você viu, que nós todos vimos terça-feira passada, é a construção de um grande projeto político, de uma tentativa de dizer que nós só vamos solucionar esses vários grupos armados atuando no Rio de Janeiro, matando cada vez mais as pessoas, estimulando esses confrontos armados, o que é uma estupidez, é uma completa falta de senso, é onde nós estamos mergulhados agora. Professor, mas passa governo após governo, inclusive a situação política do Rio também é muito emblemática, com os últimos 4 governadores tendo passado pela prisão, por diversos crimes referentes à corrupção, enfim, e que tem muito a ver também, com essa defasagem absurda que a gente vê na segurança pública do Rio de Janeiro, e claro que a gente sabe que a segurança pública deteriorada é um problema nacional, mas a gente vê alguns estados, e o Rio de Janeiro é uma situação muito característica que simboliza isso, da violência que a gente vê nacionalmente, que já é aprofundada há muitos anos no Rio de Janeiro, mas passa governo, era o que eu ia dizendo, passa governo após governo e a gente não vê uma mudança. Aliás, a gente vê, na verdade, a situação cada dia pior, Há algum caminho, alguma saída? A gente pode pensar numa solução para esse problema ou já não há mais o que fazer, o que dá é para atenuar com algumas políticas públicas? Então, um dos primeiros passos para se conseguir avançar numa solução para esse problema, a meu ver, seria o controle da própria estrutura de segurança pública. Hoje, os índices de homicídios, a letalidade policial, as mortes causadas por agentes do Estado, elas estão crescendo no Rio de Janeiro. Isso tem provocado sofrimento, muita destruição econômica, muito dano à saúde pública dessas pessoas, dos atendimentos, toda a parte educacional está sendo comprometida nessas áreas por conta de uma brutalidade, uma letalidade muito alta que afeta as comunidades. Então, é preciso fazer o controle dessa capacidade de matar e de provocar danos da própria estrutura de segurança pública, já que os índices de homicídios eles vêm decrescendo no Brasil desde 2019. Então, seria um dos grandes passos. Para você fazer isso, você tem que começar a responsabilizar essa estrutura. Então, uma comissão de peritos independente por parte do governo federal que pudesse fazer o laudo cadavérico desses corpos para identificar
de que forma eles foram mortos, se foi ou não execução sumária, como muitos moradores estão alegando. Então, você tem que responsabilizar essa estrutura. Segundo, terceiro, você tem que fazer políticas públicas reais. Não adianta você querer impedir grupos armados no território, que já controlam há décadas um território, simplesmente com força bélica. Você não vai conseguir. Eles vão continuar, porque eles têm poder econômico. Esse poder econômico é obtido também a partir do Estado, o Estado se beneficia com isso. Então você tem que fazer uma disputa dessa população em relação a esses grupos armados. E uma disputa só se dá com políticas públicas, políticas sociais, que possam dar alternativa para essa população. Então, alternativas nas várias esferas de trabalho, de geração de renda, de conhecimento, de projetos que possam fazer essa população interagir como construtores da política pública e não apenas como objetos dessa política pública. Eles têm que ser sujeitos nesse território. E isso a gente não vê. Então, são várias ações simultaneamente que vão permitir a mudança dessa lógica. Insistir nessa lógica suicida, porque morre-se um monte de gente, um monte de policiais, homicida, porque se mata um monte de gente, essa política não está resolvendo há décadas esse problema. Se insiste num projeto falido, ineficiente, e que traz mais sofrimento e mais perdas econômicas, sociais para essa cidade. É isso. É uma ação limitada, ele está protegendo uma parte dessa estrutura, que é a estrutura estatal, que se protege frente àquilo que a estrutura estatal não dá conta, que é o confronto armado e bélico com outros grupos armados, como, por exemplo, o Comando Vermelho. Não é só uma questão de confronto. Como já falei aqui, você tem que ser capaz de ter políticas sociais para essa população, para você enfraquecer a estrutura do tráfico. Outros países fizeram isso, outros países avançaram em políticas sociais e públicas, e não você simplesmente proteger e brindar aqueles que estão na frente da estrutura. Você quer brindá-los e protegê-los, tudo bem, mas isso é apenas um pedaço muito pequeno ainda do problema. Você tem que ir para a realidade populacional para protegê-los desses grupos armados, e você só o protege, não é com bala, não é com confronto, não é com operações letais, você protege com políticas públicas e sociais que deem condições de alternativas para essa população. É assim que eu vejo. Outra proposta, né, que ainda é uma proposta e que está tramitando no Congresso, mas que muito provavelmente vai avançar devido a essa mega operação que aconteceu essa semana, é a da PEC da segurança pública, né, que muitos especialistas Sim. começaram a chamar, inclusive, de SUS da segurança pública, né, um sistema unificado, sim, das forças de segurança, que teria o objetivo de fortalecer, de fato, a segurança pública em todo o Brasil com um sistema totalmente interligado. E que, a princípio, para quem vê de fora e para quem não está estudando a fundo esse tema, parece uma boa proposta, né? Parece que, porque o SUS, apesar dos pesares, é um sistema de grande importância. O que seria da saúde pública brasileira se não fosse o sistema único de saúde? Então a gente pensa, a gente tenta ver com os mesmos olhos, né, essa PEC da segurança pública. De fato, ela viria para revolucionar essa área aqui no Brasil, revolucionar a realidade que a gente tem hoje da violência? Então, ela se propõe isso, articular entes federativos, estaduais e municipais, para poder fazer um fundo, você falou de um fundo de segurança pública, ou um fundo para estruturas prisionais, eles estão buscando isso. Só que ela também, mais uma vez, há uma insistência de que você policializando a sociedade, você vai resolver problemas que estão na estrutura e que vão fomentar o tempo todo a violência. Então, você não vai resolver tudo. Sem contar que essa PEC da segurança pública não atinge a questão do aumento da letalidade policial, que é o maior problema que o Brasil tem enfrentado agora. Então, você também tem que chamar atenção para isso. Por exemplo, na PEC da segurança pública se propõe câmeras corporais para controlar a ação das forças policiais, das forças. Há um consenso que isso vai ser colocado, então há críticas em relação a isso,
E essa interação das polícias federais, né, a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária ou Polícia Viária Federal, que eles querem criar, essa integração ela é importante, mas você tem que fazer um trabalho muito mais coordenado, você tem que ter capacidade de fazer essa qualificação desse sistema como um todo, e eu vejo as estruturas ainda estatais muito ainda particularizadas, com projetos voltados para a letalidade policial. Você ainda tem o discurso do bandido bom, bandido moço, como um discurso invisível dentro da estrutura como um todo. A corrupção policial, ela continua avançando, ela não foi desmontada. A contaminação e a parceria entre grupos armados estatais e não estatais continua existindo. Então, tem várias brechas dentro desse sistema como um todo, que ele precisa ser enfrentado concretamente. E essa estrutura de SUSP, né, de Sistema Único de Segurança Pública, ela ainda é embrionário, não traz especificidades tão nítidas assim, são parcerias, propõe estudos, por exemplo, como é que você vai fazer estudos se os dados que nós temos em cada estado, eles são díspares, não há uma homogeneidade, precisa ter homogeneidade, mas um padrão de interface entre os dados não existe. Você tem dados diferenciados que não conseguem fazer leituras e interfaces para quem pesquisa a questão da violência. Então, você precisa qualificar isso. Você precisa fazer tipificações criminais que não existem. Por exemplo, desaparecimento forçado. Tem agora o questionamento que existem pessoas desaparecidas no alemão que não apareceram. Esse tipo de crime não tem como você defini-lo hoje, você não registra esse tipo de crime, porque não há uma tipificação criminal sobre ele. Então você tem que tipificar, legalmente falando, a figura do desaparecimento forçado, senão a criança que desaparece, o idoso com Alzheimer, a criança que se perdeu, vai juntar com os dados de desaparecidos forçados e você não consegue estudar nem fazer políticas sobre isso. Então são várias dimensões que vão ter que ser pensadas e que não está muito dimensionada ainda nesse plano, essa PEC da segurança pública. Nós não temos essa dimensão. José Cláudio Alves, sociólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso e até uma próxima oportunidade. Tá, obrigado a vocês, me coloco à disposição. Um abraço. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.